E esse texto de Gênesis capítulo 25, a partir do versículo aqui 19, diz: eis a geração de Isaque, filho de Abraão, ponto. E depois diz: Abraão foi o pai de Isaque. E a gente fica se perguntando, se eu faço uma redação hoje assim, na prova do Enem, eu ia tomar um 0, redundância. Isaque, filho de Abraão, Abraão, pai de Isaque. Para que repetir? Se está dizendo na primeira frase que Isaque é filho de Abraão, é lógico que Abraão é pai de Isaque. Por que o texto traz dessa forma? Por que o texto repete essa mensagem e essa informação? Os sábios, os judeus, eles compreendem que sempre que o texto da Torá traz algo repetido, ele está dando a ênfase a algo importante que está naquele contexto. E qual é o contexto? A gente vem lendo essa história de Abraão, e nós vimos que Abraão tinha, no caso aqui, Sara, tinha ficado disponível, vamos botar assim, a Abimeleque. E quando chega nesse momento aqui, que Abraão clama, ele ora a favor da sua mulher, e a sua mulher fica grávida, a origem de Isaque era qual? Abraão, Sara. Isaque era filho de Abraão, algo que é gerado pelo próprio Eterno, ele clama ao Eterno, algo que nasce no coração do Eterno, é um plano do Eterno, é uma origem no Eterno. E por que repete o texto então? Dizem os sábios, porque muitos estavam se levantando e dizendo: não, depois de muitos anos, Abraão não conseguiu nada, ela não engravidou, e agora que vem lá, naquele tempinho com Abimeleque, esse é filho de Abimeleque. E para que o Eterno demonstre a todos, para que todos saibam que a origem de Isaque não é Abimeleque, que a origem de Isaque não é uma identidade pagã, não é uma identidade diferente daquela estabelecida pelo Eterno. Aí o texto repete: Abraão foi o pai de Isaque. E diz mais, porque eles dizem que a comprovação, essa ênfase, estava evidenciada na face de Isaque. Eles dizem que Isaque nasceu igualzinho o seu pai Abraão. Olha aí, ó. E ele era tão igual, que eles dizem que as pessoas iam procurar Abraão para falar com Abraão, e quando encontrava Isaque, falava com Isaque achando que era Abraão. Diz a literatura judaica que as palavras de Isaque eram as mesmas palavras de Abraão, que o pensamento de Isaque era o mesmo pensamento de Abraão. Isaque tinha a identidade de Abraão, visível, fisicamente, mentalmente. Quem olhava identificava, falava, ou melhor, era tão idêntico que olhava para Isaque e via Abraão. Só aqui tem muita revelação, gente. A origem, determinando essa semelhança. Depois eu volto aqui, mas só para que você entenda. Isaque tipifica Yeshua, o Mashiach. Em todo momento a gente vê isso aqui. E aí nós compreendemos que a origem de Yeshua, o Mashiach, é o Pai, é o Eterno. Por isso quem vê Yeshua, por isso ele diz, quem me vê, vê o Pai.
assim como quem via Isaac via Abraão. Yeshua compreendia muito bem isso, que a origem, a nossa raiz, determina quem nós somos, precisa ser visto e contemplado em nós, fisicamente, mentalmente. Por mais que tentem duvidar, por mais que tentem falar para você, não, essa não é a sua origem, você não vem de lá, ainda que digam para você hoje, estou falando para você mesmo, você não é filho de Abraão, porque você está igual os descendentes de Abraão, por que você está usando isso, por que você está se comportando assim, porque eu sou filho de Abraão. A promessa que chegou a Abraão, nós vimos aqui, não foi apenas uma promessa na terra, não foi apenas uma promessa de uma linhagem sanguínea, de sangue, mas foi também a promessa de uma linhagem espiritual. Por isso a relação, igual a areia na terra, igual às estrelas no céu, terra, céu, sangue, espiritual, material, espiritual, você é filho de Abraão. Diga amém aí. Então temos que ser igual a Abraão. Precisam olhar para mim e ver a mesma fé, a fé que está estabelecida na Torá, nos patriarcas, não a fé de homens que não se sujeitam à instrução do Eterno. Precisam olhar para mim e ver a palavra do Eterno. Isso vai diferenciar a geração. Isso precisa ser inabalável. Podem se levantar, pode estar um caos ao meu redor, essa lamparina precisa permanecer acesa, intacta. Precisamos ser um remanescente, precisamos ser aquele potezinho de azeite que sobreviveu em meio a toda profanação. Essa mensagem está queimando no meu coração esse ano. Eu vou falar ela o mês inteiro, pode esperar, você vai ouvir. Estou falando do milagre de Hanukkah, gente. Falamos ontem aqui, vou repetir para você. Porque o Hanukkah é uma celebração de 8 dias. E nós vimos que esses 8 dias de Hanukkah são 8 dias de celebração, porque narra a história que em meio a toda a profanação do templo, quando foram fazer a rededicação ou reconsagração daquele templo, encontraram apenas um único potezinho de óleo, o óleo que era utilizado para acender a menorá, que era um óleo especial, que não podia ser usado para mais nada, apenas para acender as luzes do templo. Todos eles haviam sido profanados, corrompidos. Encontraram apenas um. Olha para a pessoa do seu lado e fala: basta um. Basta um, fala, basta um. Basta um potezinho de óleo, mantido íntegro. Basta apenas um potezinho mantido íntegro, para que haja o milagre, para que haja a rededicação, para que haja a restauração, para que a restauração que nós estamos buscando e caminhando em direção a ela se torne plena, se torne um verdadeiro milagre aos olhos de todos. Basta que um se mantenha íntegro e não se deixe corromper, assim como em Hanukkah. Porque as pessoas perguntam: por que 8 dias? Se na verdade o milagre seria apenas dos 7 dias, porque aquele potezinho ele duraria um dia queimando. Então um dia queimando, um pote queimando um dia, não teve milagre. Teve milagre nos outros 7, que era para ter terminado o óleo, porém ele não parou de queimar, continuou queimando. Então aonde está o milagre do primeiro dia? O milagre do primeiro dia está na preservação daquele potezinho.
Imagina, gente, tudo corrompido, tudo profanado, e no meio daquilo tudo estava um único potezinho. Fala para a pessoa aí de novo, você em casa, fala para a pessoa do seu lado, ou então olha no espelho, aponta e fala: você é aquele potezinho. Não se deixe corromper, não se deixe profanar, porque através da sua vida, da sua preservação, da sua integridade, toda uma nação será atingida. Tudo pode ser restaurado, transformado, através desse óleozinho, desse potezinho aí.